Deixa eu só esperar um pouquinho, que eu quero ver quando que entra. Ah, Aqui. Mas já estamos entrando no ar, viu? Só para avisar. Os 3 primeiros minutos é para ver se o pessoal entra e para mim ver. Os 3 primeiros minutos é para ver se o pessoal entra e para mim ver. Isso. É isso que eu queria fazer, tirar o som do YouTube. Bom. Vamos lá, então. Então, Lucimara, boa noite. Lucimara, boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo hoje ou depois. Lucimara, hoje nós vamos falar sobre Lourenço Prado e como que nós nos conhecemos. sim. Dê sua boa noite, Lucimara. Exatamente. Vamos lá. Então, Lucimara... Boa noite a todos. Isso. Eu vou começar explicando para o pessoal qual que é a importância, pelo menos para mim, né, do Alegria e Triunfo. Eu acredito que o Alegria e Triunfo seja um dos livros, no Brasil, um dos livros mais importantes, se não os mais lidos no campo de espiritualidade. E é o best-seller da editora Pensamento, é o que mais vende. Isso é um fato. Uma vez eu fui na Bienal do Livro, e os próprios editores lá, o pessoal que trabalha na editora Pensamento, fala que é o livro mais vendido. É o livro que não para de vender, o Alegria e Triunfo. E eu acho que é o primeiro livro que eu li sério de esoterismo. Eu li ele lá em 1993, por causa do pai de um amigo meu. O pai de um amigo meu que ele era advogado, era maçom, estava envolvido em várias ordens, tinha sido membro do Círculo Esotérico, e indicou esse livro, Alegria e Triunfo. E esse livro ele mudou muito a minha cabeça de 93 para cá. Mudou bastante. Esse livro, inclusive eu fiz um vídeo lá no Caminho do Peregrino, um dos vídeos mais vistos no canal Caminho do Peregrino é os livros que eu indico para magia, e o primeiro é o livro Alegria e Triunfo, que eu indico. Inclusive, eu estou para refazer esse vídeo, eu vou fazer um outro vídeo sobre os livros mais importantes para magia. Eu vou começar, e eu vou fazer de novo, só que não vão ser os 3 primeiros, acho que vão ser os 10 primeiros, o primeiro Alegria e Triunfo e o quarto, com certeza, o Caibalho. Então, eu li esse livro em 93 e em 1996, eu entrei no Círculo Esotérico porque eu queria conhecer o Lourenço Prado. Eu não sabia que ele tinha morrido, naquela época não tinha internet, não tinha nada, né? Então, eu não sabia que o Lourenço Prado tinha morrido. Eu entrei no Círculo Esotérico com a intenção era conhecer ele. E aí, para quem está vendo esse vídeo agora, o Círculo Esotérico ele foi criado em 1909 pelo Antônio Olivo Rodrigues, e a editora Pensamento também foi feita pelo Antônio Olivo Rodrigues. Ele fez as duas ordens, né? Ou melhor, ele fez a editora Pensamento e o Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Atualmente, a editora Pensamento está na mão da família Heidel. Acho que é Ricardo Heidel, o atual dono dela, que é um descendente do Arthur Heidel, que fez o livro Hei de Vencer. São eles que são os donos da editora Pensamento atualmente. Bom, feito toda essa introdução, deixa eu ver o que mais que eu ia falar sobre o livro Alegria. Ah, tá. Quando eu entrei no Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, a informação que eu tinha era que o livro ele teria sido não escrito pelo Lourenço Prado, porém ele porque ele fazia muitas palestras e tinha deixado, e alguém copiou as palestras e escreveu o livro Alegria e Triunfo, né? Hoje a gente já sabe que não foi bem assim. E que o livro Alegria e Triunfo, isso sim é um fato, ele é a prática do Kybalion. Então, o Kybalion, que é um livro de teorias, não é isso? O Kybalion é um livro de teoria, de filosofia, e o Alegria e Triunfo seria a prática do Kybalion. Foi isso que eu entendi e que hoje eu acredito piamente nisso também. Deixa eu ver o que mais que tinha. Eu acho que
eu não tenho nenhum livro Alegria e Triunfo atualmente, porque eu dei todos. Eu compro um livro, eu vejo alguém com problema, dou o livro, né? Dou para a pessoa. E é engraçado que a pessoa começa a melhorar de vida usando esse livro. E aí eu compro outro livro para mim, vejo outra pessoa com problema, eu dou esse livro, Alegria e Triunfo. Então eu acho que eu dei por volta de uns 20 livros, né, de Alegria e Triunfo. Teve uma época que eu cheguei a comprar 4 no sebo, porque esse livro no sebo, se você procurar, você paga R$5 no livro Alegria e Triunfo. Ele é muito baratinho. Então, você compra e vê alguém com problema, você entrega ele. E foi mais ou menos assim, né, que eu conheci o Lourenço Prado. Foi dessa forma. Eu ia falar um pouco sobre a Editora Pensamento. Editora Pensamento, criada em 1907. Né? Foi criada em 1907, junto com o Círculo Esotérico, que foi em 1909. O Lourenço Prado falta muitas, assim, as biografias assim, a internet, ou mesmo as editoras, têm um problema grave de biografia. Ninguém tem uma biografia do Lourenço Prado. Você chegou a procurar alguma coisa, não? Eu procurei e achei algumas informações, né, a respeito dele, data de nascimento, data de morte, as obras dele, inclusive esta, Alegria e Triunfo, né? E falando também que ele é ele foi um tradutor também, ele traduziu algumas obras que eu acho até que você vai mencionar, né? Uhum. Mas parece que falta alguma coisa a mais, né? Sobre o trajeto dele, um aprofundamento maior. Mas você manda esse link depois? Porque eu vi 3 sites que eram um cópia do outro. E era pouquíssima, eram, sei lá, alguns parágrafos só. Eu acho até que, se não me falha a memória, o próprio Círculo Esotérico tem A biografia. a biografia dele. E é a mais completa, até porque não seria diferente, né? Já que ele era intimamente ligado, ele entrou no Círculo com 17 anos, não é isso? Isso. E lá ficou até a morte. Então, nada mais correto do que o Círculo ter uma biografia um pouco mais aprofundada dele. E, de fato, nos demais lugares pela internet que a gente procura, não se acha coisas muito substanciais, não. Não tem nada dele. Ele foi um tradutor, ele nasceu em Jaú e parece que morreu em Jaú também, né? É isso aí que você falou. Ele entrou, inclusive, eu estou aqui com a ficha dele, ele entrou em 1910, com 17 anos. E o número da carteirinha dele é 422. Ele seria na categoria de sócio fundador. Né? Incrível, né? O meu número, acho que no Círculo Esotérico é 200 mil alguma coisa. É enorme o meu número. Né? O dele era 422. Você viu o nascimento da coisa. Ele estava no início. Ele traduziu todos os livros do Eliphas Levi, tudo. Todos os livros. Dogma e Ritual de Alta Magia, História da Magia, isso que eu estou lembrando, assim, o Grande Arcano, acho que Curso de Filosofia Oculta. Todos os livros do Eliphas Levi ele traduziu. E ele tem um pseudônimo, né? Porque você encontra ali nos livros do Eliphas Levi o pseudônimo de Rosabes Camaissar, onde ele já começa escrevendo vários outros livros, como numerologia, livro de numerologia, de astrologia cabalística, ele tem também. Que, inclusive, fazer um jabá aqui na live, acho que é o mês que vem, dou um curso sobre numerologia cabalística, baseado nos estudos dele, inclusive. Né? Porque ele junta o tarô com a astrologia e com a cabala. Eu faço a mesma coisa, então, nessa mesma linha do Lourenço Prado, eu vou dar um curso de numerologia cabalística. Né? Nessa linha aí. E aí, como o Rosabes Camaissar, de onde vem esse nome Rosabes Camaissar? Quando ele traduziu os livros do Eliphas Levi, o Eliphas Levi o nome dele não é Eliphas Levi, é Afonso de la Constante, né, um francês. E o Eliphas Levi, ele pega esse nome num texto que chama Nuctemeron, do Apolônio de Tiana. Então, tinha o Apolônio de Tiana,
que é da época de Jesus Cristo, que era um ocultista. Inclusive falam que algumas histórias de Jesus se confundem com a do Apolônio, né? E ele escreve um texto um livro que ele chama de Nuctemeron, que está dentro esse Nuctemeron, ele está dentro do Dogma e Ritual de Alta Magia. Acho que é o final do Dogma. É um livro dentro do outro. O Dogma e Ritual já são 2 livros, que é Dogma, é um livro, Ritual é outro livro, e eles juntaram e fizeram um livro. E tem esse Nuctemeron, é o final, é como se fosse um epílogo. E é ali que o Eliphas Levi pegou o nome dele, que é o nome de 2 anjos. Eliphas é um e Levi é outro. E o Lourenço Prado faz a mesma coisa. Rosabes é um gênio e Camaissar é outro gênio. Ele juntou os 2 e criou esse pseudônimo aí, onde ele escreve mais um monte de livros com esse pseudônimo. Deixa eu ver o que mais. Então, e basicamente é isso, né? Nessa biografia que eu peguei dele, muito fraquinha, então fala que escreveu Alegria e Triunfo, que nem os 12 meses iniciáticos e as 9 esferas da mentalidade eu nunca vi esse livro. Magia do Sertão não vi. Forças Invisíveis eu tenho. Evolução Consciente eu tenho. Dinamismo Espiritual eu tenho. Criar Novo Destino, não sei. Adquirir Vosso Equilíbrio, deve ser o Equilíbrio e Recompensa. E assim, eu acho que ainda falta, né? O que a editora Pensamento fazia e faz hoje? A Madras fez isso também recentemente há 10 anos atrás, né? Eles pegam um capítulo do livro, e transformam em outro livro. Então eles pegam um capítulo, a Madras pegou o livro Curso de Magnetismo Pessoal do Heitor D'Orville, pegou um capítulo e lançou um outro livro chamado Olhar Magnético, que é só um capítulo do outro livro. E a Pensamento fazia isso. Por isso que aparece um monte de nome. Olha isso aqui, ó. É que fica invertido aí, tá vendo? Evolução Consciente. Olha que fininho. É um capítulo do livro. Né? E muito bom esse livro. Agora, para quem gosta do Alegria e Triunfo, curiosamente, tem um nome. Deixa eu ver se é esse. Tem 2 livros que eu acho que são melhores do que o próprio Alegria e Triunfo. Na parte de que a pessoa quer aprender. Esse aqui, Forças Invisíveis. Seria como se fosse um Alegria e Triunfo maior, né? Ele tem muito mais páginas e tudo mais. Esse tem mais a cara de ser do próprio Lourenço Prado do que o próprio Alegria e Triunfo, por causa daquilo lá que a gente ia falar. E também tem um livro que ele fez, que é o Consciência Cósmica. Esse aqui é interessante, que ele faz a biografia de vários iniciados. Jesus, Buda, Emerson, Moisés. E ele põe o nome do livro de Consciência Cósmica, citando um outro autor de Consciência Cósmica, que é o... Caramba, que eu não vou ter aqui, que é o autor, é um tal de Burton. O que acontece? Esse livro aqui, Consciência Cósmica, tem um livro da editora Rennes. Eu não sei se atualmente os Rosacruzes estão lançando o livro Consciência Cósmica, com o mesmo nome. E ele cita o outro livro. É como se fosse uma continuação daquele da Rosa Cruz. É interessante. E para você ver, a ligação é tão forte que ele tem um outro livro parecido, com o nome de O Segredo da Vida, da Luz e do Amor. E luz, vida e amor digamos que uma tríade muito importante entre os Rosacruzes, esse termo, né? E ele faz um livro com esse nome. Interessante. Bom, então ele escreveu esses livros todos aí que eu falei.
E eu peguei aonde isso daqui? Num blog chamado... Putz, foi tirado um blog que eu não... Sociedade Científica Supermentalista Tátua Nirmanakaya, que deve ser um tátua do círculo esotérico. E, segundo o blog, isso aqui é importante, né, para a nossa live de hoje, o blog Recanto das Letras, o livro Alegria e Triunfo teve sua primeira edição publicada em 1956. O Lourenço Prado, ele morreu em 1945. Então, o livro Alegria e Triunfo foi escrito 9 anos após a sua morte. Escrito 9 anos após a sua morte, isso é importantíssimo para a nossa live de hoje. Então, o Lourenço Prado, ele nasceu em 1893, entrou aos 17 anos no Círculo Esotérico em 1910, morreu em 1945 e 9 anos depois após a morte dele, sai o livro Alegria e Triunfo. E nesse período que ele estava vivo, ele faz várias traduções para a editora Pensamento, entre elas todas do Eliphas Levi. Né? Entre elas todas do Eliphas Levi. E eu queria que você me falasse um pouquinho aí sobre, que nem eu fiz aqueles vídeos sobre o Lourenço Prado, e queria que você me falasse sobre suas andanças. Primeiro, eu queria que você explicasse as suas pesquisas sobre o Alegria e Triunfo. Será que será? Não, pode falar. Você estava pesquisando os livros Alegria e Triunfo, como é que você chegou nos meus vídeos? Fazendo uma apresentação. Perfeito. Só vou fazer uma breve introdução a respeito da minha pessoa. Claro, Meu nome é Lucimara Santana, embora a grafia esteja aparecendo aí com isso, e separadamente, na verdade, isso se deve ao fato de que, ao acessar o link fornecido para que eu aparecesse na tela, eu entrei com uma conta que eu tenho no YouTube que eu grafei o meu nome dessa maneira, mas é Lucimara junto e sem Y, tá? Lucimara Santana. Eu sou tradutora há 25 anos, já fui professora de inglês durante 22 anos também, mas já faz muito tempo que eu me dedico única e exclusivamente ao ofício de tradutora, né? E é justamente nesta função que eu me sinto capacitada para afirmar coisas a respeito da tradução de Alegria e Triunfo que todos sempre creditaram ao grande Lourenço Prado, que tem uma vastíssima obra de sua autoria, mas temos novidades com relação à autoria de Alegria e Triunfo, né? Eu tomei conhecimento desse livro pela primeira vez em 1991. Uma conhecida minha apresentou esse livro, né? Eu trabalhava num outro lugar e fazendo até coisas diferentes, porque já fiz um pouco de tudo ao longo da vida. E essa pessoa, não me lembro agora as circunstâncias exatas, mas ela falou desse livro. E, ao falar a respeito, eu me interessei e ela me emprestou. E eu me apaixonei de imediato, porque até então eu nunca tinha lido nada daquela forma, né? Que contivesse os conceitos, os ensinamentos que o Alegria e Triunfo nos fornece. Para mim, foi como se eu estivesse fazendo terapia com o psicólogo, mas ao invés de ter ali a figura do psicólogo na minha frente, eu tinha o livro. Era impressionante, um livro maravilhoso que eu li assim, acho que de um dia para o outro, de tão fascinante que eu achei, e devolvi o livro para a pessoa e tratei de pedir para que ela comprasse um para mim, porque como ela frequentava o Centro Espírita, se não me engano, Perseverança, o nome do Centro Espírita, ela comprou lá. Então, ela comprou um para mim. E esse livro eu tenho até hoje, a capa já descolou várias vezes, e eu colo sempre, porque de tanto manusear, marcar com aquela canetinha amarela as partes que são mais importantes, mais expressivas, na minha opinião, né? Aí passou a ser um livro de cabeceira, aquele que você abre numa determinada página e até já vai direto para aquele trecho marcado em amarelo, porque você sabe que ali está contida uma grande verdade que te despertou, que te fez abrir os olhos para uma série de coisas na vida, né? E a gente aprender a identificar até por que as coisas estavam dando errado até então,
e o que esse livro proporcionou assim, de abertura mental para que muitas coisas na vida mudassem, né? Então, o que você faz aí de comprar esse livro e dar para algumas pessoas é realmente maravilhoso. Eu já fiz isso também, não tantos quanto você, mas também já dei esse livro de presente e ele é um divisor de águas realmente para muitas pessoas, porque uma vez que elas se deixam, né, levar e aprendem, abrem a mente e o coração para esses ensinamentos, depois para elas se enveredarem pelo mundo do novo pensamento ou do esoterismo, é um passo, né? Aí, depois, né, com o advento da internet e tudo mais, a gente podendo pesquisar coisas pela internet afora, principalmente no Google, eu fui procurar pela biografia do Lourenço Prado e não achava nada muito consistente. Eu me lembro que no começo eu achei alguma coisa muito pequenininha, que falava apenas de nascimento, morte, obras e pronto. Aí depois, à medida que os anos foram passando e a internet foi contendo cada vez mais conteúdo, eu descobri mais coisas a respeito dele, né? Foi quando eu descobri que ele era um colega tradutor, né? Ele fazia traduções também e fez várias e muito importantes, por sinal. E aí meu interesse começou a se voltar para grupos de estudo baseados em alegria e triunfo. O que as pessoas estavam montando por aí de salas de bate-papo ou grupos de estudo, seja no Facebook ou em qualquer outro lugar, com a finalidade de estudar? Mas existem grupos do Alegria e Triunfo? Existem ainda? Em português, eu não achei nada. Até mesmo os do Facebook, eles estão desativados há um tempão. Parece assim que a pessoa teve a ideia de montar, conseguiu que algumas pessoas curtissem a página, mas já faz uns 2 anos, pelo menos, que a página está abandonada, né? Então, existem páginas em inglês muito mais ativas. Eu participo de umas 2, 3, que estão sempre publicando coisas, né? E sobre as quais eu até posso falar depois, se for o caso, para quem tiver interesse em participar. E aí foi quando, num desses lugares, né, porque tem muita coisa que você acha na internet de pessoas dando depoimentos do quanto Alegria e Triunfo foi importante para elas, assim como foi para mim, para você e várias outras pessoas. Há pessoas na internet deixando seus depoimentos, falando coisas breves, né? Para mim foi bom por isso, para mim foi bom por aquilo, mas não eram grupos de debate, não havia aprofundamento a respeito desse tema. Mas foi justamente nessas minhas buscas que eu achei essa novidade aí. Que você vai falar ou eu falo? Pode você falar. Pode você que fala. Você que achou? Você que descobriu? E aí foi quando eu descobri que Lourenço Prado não escreveu Alegria e Triunfo. Ele traduziu Alegria e Triunfo. Porque Alegria e Triunfo foi escrito por uma escritora americana chamada Florence Scovel Shinn. Até então, eu nunca tinha ouvido falar. Assim que eu tomei conhecimento, primeiro que eu fiquei embasbacada, né? Eu fiquei pasma, eu achei que fosse um erro. Fui atrás, obviamente, né, para saber da veracidade daquela informação e descobri que, de fato, era verdade. Ele não escreveu, ele traduziu. E nesse momento eu peço para fazer um outro jabá, que eu sou agora afiliado da Amazon, e na descrição desse vídeo a pessoa pode comprar tanto os livros do Lourenço Alegria e Triunfo, como o Jogo da Vida da Florence Scovel Shinn, né? O Jogo da Vida, qual que é o nome do outro livro lá? O Poder da Palavra, né? Isso, esse O Poder da Palavra eu vou comprar, que são da editora... Sim. Que são da editora Isis. Editora Isis, que é o meu fornecedor de tarô do Eduardo White. Ele produziu, né, os 2 livros da Florence Scovel Shinn, né? Mas continua. Então, a Florence Scovel Shinn, que escreveu o livro Alegria e Triunfo, com o nome de Jogo da Vida, e aqui no Brasil o pessoal me coloca Alegria e Triunfo e põe o nome do Lourenço Prado, que é o tradutor. Exatamente. Lembrando, vamos, antes de, né? Então o pessoal já assustado aqui, a Sarta Valente, como assim? Já tá falando. Lembrando que
o livro Alegria e Triunfo foi escrito 9 anos após a morte do Lourenço Prado. Então, ele não plagiou, né? Ele não plagiou. Eu acredito que foi algum engano da editora na época. Ele não plagiou o livro. Tem que deixar muito claro isso daí. Bom, continue. Continue. Então, o livro se chama The Game of Life and How to Play It. Significa o jogo da vida e como jogá-lo. Porém, na edição disponível pela editora Isis, ele ficou como apenas o jogo da vida. Optaram por não colocar o título original em inglês e ficou o jogo da vida, né? E deixa eu ver o que mais aqui dos livros dela. E a Florence Scovel Shinn nasceu em 24 de setembro de 1871. Em Camden, New Jersey, que é Nova Jersey, né, lá nos Estados Unidos, e morreu no dia 17 de outubro de 1940. E ela era uma ilustradora de livros, uma artista. Era essa a função dela. Mas ela também, ao longo da vida, e não deu para descobrir mais informações, detalhes mais minuciosos a respeito de todo o percurso de Florence nessa terra, né? Então, se procurarmos na Wikipedia ou em qualquer outro lugar, não vai ter nada além daquilo que eu consegui achar. Se porventura alguém conseguir, que compartilhe conosco, é claro. Claro. Então, tornou-se também, ao longo da vida, uma instrutora espiritual, metafísica, da escola de pensamento chamada Novo Pensamento, ou, em inglês, New Thought. Certo. Da qual fazem parte muitas outras pessoas cujos nomes a gente pode vir até mencionar depois, né, ao longo da nossa apresentação aqui. Algumas pessoas, acho que eram até contemporâneas de Florence, né, e escreveram também livros. Ela é muito na vibe do Neville Goddard, por exemplo, e outros tantos que também se encaixam dentro dessa linha que convencionou se chamar de Novo Pensamento. Novo Pensamento, sim, sim. E ela escreveu o que é conhecido aqui no Brasil como Alegria e Triunfo, ou seja, o jogo da vida, em 1925. Né? No Brasil, ele surgiu em que data mesmo, Maurício, que você falou aí pelas suas pesquisas? 1956, então, deixa eu ver, 31 anos depois. Foi em 1925 que ela lançou? 1925. Então, 31 anos depois, sai o livro Alegria e Triunfo aqui no Brasil. Exatamente. E ela foi para uma universidade na Filadélfia, né, de artes, casou-se também, divorciou-se, ela montou um estúdio em Nova York, então ela saiu de Nova Jersey e foi para Nova York. E ela, assim, ela vivia nos Estados Unidos, mas ela é americana mesmo? Chegou a ver alguma coisa assim? Sim, ela nasceu em Nova Jersey. Que Florence, né? Parece um nome francês, né? Esse nome dela é Florence. Deve ter origem francesa, né? Mas imagino que em francês a pronúncia seja Florence, né? É Florence. Os imigrantes da Europa foram para os Estados Unidos, né? E justamente se instalaram ali naquela região das 13 primeiras colônias. Então, não é de se espantar que haja com um nome de ascendência francesa, escandinava, escocesa, irlandesa, né? E por aí vai. Muito bem. Aí, os trabalhos dela começaram justamente com o lançamento desse livro, O Jogo da Vida, o nosso Alegria e Triunfo. E no ano de 28, ela publicou um livro que existe em inglês. Todos os livros dela que eu mencionar aqui, as pessoas podem achar facilmente em PDF na internet para baixar gratuitamente, porém em inglês. São 2 títulos apenas que tem tradução aqui no Brasil, os demais não. Este do ano de 1928 chama-se Your Word is Your Wand. Significa sua palavra é a sua varinha mágica, numa tradução livre. E eu digo isso porque muitas vezes as editoras optam por escolher um outro
título que talvez chame mais a atenção do público daquele país para o qual o livro está sendo traduzido, né? Mas em tradução livre seria essa, tradução literal. A sua palavra é a sua varinha mágica. E aí, um pouco antes de morrer, também A Porta Secreta para o Sucesso, The Secret Door to Success. E após a morte dela, outras 2 obras foram publicadas, né? The Power of the Spoken Word, O Poder da Palavra Falada. E eu acho que essa é a que tem a tradução pela editora Isis, né? O Poder da Palavra, se não me engano. Isso, o Poder da Palavra, isso. Inclusive parece, pelo que eu vi, o trabalho dela é bem em cima do que, o que as pessoas falam, né? Isso, é o pensar e o falar. E mais do que o mentalismo, até. Acho que até mais que o mentalismo. Exatamente. Ela foca bastante... Está travando um pouco. Essa questão da palavra falada. E eu acho interessante que esse Oi, travou? Ah, não, estava travando. Estava travando. Pode falar, que estava travando. Ah, tá. Eu acho interessante que o título deste livro, póstumo, The Power of the Spoken Word, é o poder da palavra falada. Deveria ter entrado isso no título, eu acredito. Né? Porque, na verdade, não é só o poder da palavra. Travou de novo? Travou de novo. Que coisa! Não sei se é a sua internet. Bom, voltou. Voltou agora. Voltou. Tomara que não caia mais. Tem usando a internet na sua casa? Não? Porque eu sei que você está usando Wi-Fi, né? E tem o PC ligado aqui também, né? Mas, enfim. Mas está ligado na internet? Tem o... Oi? Ele está ligado na internet? É isso que eu estou perguntando. Tá. Você acha que várias fontes podem prejudicar? Com certeza. Começa a travar. Se você não está usando, desliga. Mas vamos continuar. Então, como ela fala que é o poder da palavra falada, né? Então, deveria constar isso no título do livro, né? Que é a palavra falada, que ela faz questão de elucidar neste livro, o poder da palavra, que se trata da palavra falada. E o outro, publicado póstumamente, é O Caminho Mágico da Intuição, The Magic Path of Intuition. Né? Inclusive, pelo que eu pesquisei aqui, esse último foi até publicado por aquela Louise Hay, que também publicou muitos livros de autoajuda, e ela já declarou que ela sempre admirou muito as obras, os trabalhos da Florence, e se inspirou neles para escrever as obras que ela escreveu. A Louise Hay, eu tenho um livro, eu tenho um DVD dela, que eu acho que ela curou de câncer, não é isso? Ela curava pessoas com câncer, e o final, isso só com mentalismo, né? E o final do DVD, ela começou um trabalho para tentar curar pessoas com AIDS, mas aí acaba o DVD, não se curou não, né? Que senão, mas era uma coisa absurda que eles estavam fazendo nos Estados Unidos, que era um estádio de futebol só com aidéticos, um estádio inteiro, o final do DVD, e ela pedindo para eles fazerem a mentalização, né, para melhorar, para curar. Eu achei interessante. E com certeza ela fez isso apoiada nos ensinamentos de todos esses mestres aí do novo pensamento, inclusive a Florence, né? Então, esses são os escritos da Florence, e infelizmente apenas 2 se encontram em português. Eu sei que, se não me engano, na Amazon, eles vendem até uma obra chamada A Sabedoria de Florence Scovel Shinn, porque engloba todas essas obras que eu mencionei. Num livro só, um livrão de várias páginas, né? Então, em inglês também. O problema é que está em inglês, né? Não é todo mundo que consegue ler. Inglês pode adquirir dessa forma. Porém, como eu falei, é possível adquirir separadamente, basta procurar pelas obras de Florence na internet, que se a pessoa souber ler inglês, ela vai achar. Em PDF é fácil. Então, até o momento que nós chegamos à conclusão que o Alegria e Triunfo não foi escrito pelo Lourenço Prado. E o que eu acredito que aconteceu? O Lourenço Prado, ele era um tradutor. Provavelmente, ele traduziu o livro da Florence e deixou lá os textos.
morreu, né, deixou na casa dele. O pessoal deve ter encontrado esses textos e falava, ó, o Lourenço Prado estava escrevendo outro livro. Pegou e lançou o livro 9 anos após a morte dele. Eu acho, é o que eu acredito que foi isso. É uma boa explicação. Eu acredito que tenha sido isso, porque o Lourenço Prado, né, pela idade dele, pelo envolvimento dele no círculo esotérico, jamais ele iria mentir, ele iria dizer que foi ele o autor de algo que não foi ele que escreveu. Não. Inclusive, então, como o estava trabalhando na tradução dessa obra, quando faleceu e publicaram depois da morte dele. Mas se a gente comparando, colocando de um lado o texto em português e o texto em inglês, a gente vê que é a tradução da obra de Florence. Não há a menor dúvida com relação a isso. Entendi. Então, aí chegamos a essa conclusão, que não é dele, mas eu vou continuar falando que o Alegria e Triunfo é do Lourenço Prado, né? Vou continuar falando isso. E tem esse Jogo da Vida aí também, aí, que é da Florence. Esse segundo livro eu vou querer comprar, porque eu acho legal essa forma como ela escreve. E é interessante que, assim, o Alegria e Triunfo, ou o Jogo da Vida, vou falar como Alegria e Triunfo, o Alegria e Triunfo, ele é feito em cima do Kybalion, que é o William Walker Atkinson que faz. O William Walker Atkinson escreve, né, o William Walker Atkinson, junto com a Mabel Collins e o Paul Foster, escreve um Kybalion em cima dos princípios herméticos, né, do Hermes Trismegisto. Eles criam ali o Kybalion em cima da alquimia, né, dos princípios herméticos. E ali, muitas coisas que estão sendo estudadas hoje, né, tratamentos, por exemplo, ligados à física quântica, por exemplo, tem a ver com o Hermes Trismegisto, com o Kybalion. Então, tem uma pessoa que eu estou para conhecer, que eu até nem comentei isso com você, é o Hélio Couto. Sim, eu sei, o da ressonância harmônica. Isso. Você fez isso ou não? Chegou a fazer a ressonância ou não? Eu tenho interesse em conhecer um pouco mais, mas não cheguei a nem... Para não dizer que eu não fiz nada, no site dele, se você clicar em Caminho das Palestras e assistir a todos os vídeos, né? Eu estou fazendo isso, estou fazendo isso. O primeiro vídeo, mas eu não fui adiante. Então, mas tem palestras dele de 2, 3 horas. Sim. Né? E para você fazer a ressonância harmônica, você tem que entender o que você está fazendo. Ele pede para você ver, eu acho que são 80 palestras ali, não é isso? É uma coisa absurda. Não. Demais. Você vai ficar um ano. É um ano vendo palestra para você entender o tratamento dele, para depois ir lá falar com ele, porque ele não vai querer perder tempo te explicando o que ele está fazendo. Ele fala, estuda, né? Só quem sabe. Só que aí, você vai ver que tem o tal do soltar. Já ouviu dizer ele falando que você tem que soltar, né? Você pede as coisas, né? Basicamente, para quem não sabe o que eu estou falando, ressonância harmônica, você vai lá falar com o Hélio Couto, ele tem, ou com algum discípulo dele, alguma pessoa, aluno dele ali, que trabalha com ele, você faz ele faz uma anamnese, vê o que você está querendo, e ele faz um CD, né? Esse CD não é reprogramação subliminar, não tem palavras, não tem nada, é só barulho. É barulho. Então, ele vê, digamos que você quer a consciência de um empresário. Fala, eu quero virar um empresário. Então, ele vai pegar, ele vai fazer a anamnese, ver como que você é, né, como que é a sua vida, tudo. E você quer virar um empresário, que tipo de frequência que serve para você? E ele vai fazer um CD, depois de um tempo você vai lá e pega o CD, você leva para casa, esse CD é só barulho, e ele coloca, né, aí fica subliminar o barulho, porque ele coloca o barulho do mar em cima. E você fica ouvindo o barulho do mar, e você pode colocar ele bem baixinho, você não precisa nem ouvir o barulho do mar. Você liga e segundo ele, né, a frequência do que está acontecendo ali, desse CD, vai começar a mexer nas suas vibrações e você vai ter catarse. Então, pode ser que você fique até doente, né? Você não está preparado, né? Você está fazendo uma transformação. Tanto é que para ser empresário, digamos assim, eu quero ser um grande empresário, parece que tem ondas. São vários CDs. Você faz um CD, até você chegar no... Tipo, você vai... Digamos que você tem a consciência de empregado.
Então você fala assim, não, vou te passar uma consciência de camelô, no máximo dono de boteco, aí, sei lá, aí você faz essa frequência. Quando você aprendeu essa frequência, ele vai te dar um outro CD, né, para aumentar aí, para você ter uma rede de empresa, até você chegar num nível de grande empresário, porque o cara pensa assim, eu vou fazer um tratamento desse e vou virar tipo um Silvio Santos, um Luciano Hang, aí, dono da Havan. Meu, dono da Havan, ele não vive, ele trabalha de segunda a segunda. Né? Você já viu isso? Ele trabalha todos os dias. Foi lá o Cabrini, foi na casa dele, fazer uma entrevista. Aí na casa dele tem uma piscina enorme, aí ele pergunta assim, o Cabrini, e aí, você vai na piscina? Ele fala, não dá tempo. Por que tem uma piscina? Uma piscina... É um cara que trabalha muito. Então, você pega uma pessoa que tem consciência de empregado e vai querer colocar uma consciência dessas, a pessoa passa mal. E aí, no meio desse tratamento aí, só que esses tratamentos todos são em cima do hermetismo. O Hélio Couto tem palestra sobre Kybalion. Ele tem palestra sobre isso. E tem aquela parte que ele fala do soltar. O soltar é o que está no Alegria e Triunfo, aquela lei da não resistência. É basicamente isso. Se você for aí no livro, já dá para você pegar, né? É a lei da não resistência. Você viu que não tem uma situação que não dá para mexer, então não mexe, deixa solta. Esse é o soltar do Hélio Couto, em cima do livro A Não Resistência do Alegria e Triunfo. Então, esse livro é super atual, ele pode ser usado em vários tratamentos atuais. Né? Eu acho interessantíssimo isso. Exatamente. Ele nunca vai perder a atualidade, né? Hã? Nunca vai perder a atualidade. Não, esse livro, Então, eu não sei por que a editora Pensamento, ela utiliza esse português arcaico. Mas em todos os livros, esses livros clássicos, tudo português arcaico, né? Tipo voz, sós, voices. Nossa, pelo amor de Deus. A gente não sabe se foi o próprio autor que optou por fazer assim, a pedido, ou mudaram quando pegaram a tradução dele, fizeram essa adaptação e alguém transformou nessa linguagem super formal, né, usando-se a segunda pessoa do plural, né, vós sois, e a conjugação correlata, né, a esse pronome. Então, não se sabe, porque isso ocorre tanto no Alegria e Triunfo, quanto em Equilíbrio e Recompensa. Se Equilíbrio e Recompensa também foi a tradução de algum material de alguém, isso eu ainda não descobri, porque lá ele usa formal assim. Porém, os outros escritos de Lourenço Prado têm um registro linguístico totalmente diferente. Ele registra a linguagem de uma forma que não condiz com este estilo utilizado na tradução do Alegria e Triunfo, porque nem mesmo em inglês existe o formalismo de linguagem que existe em português. O que não desmerece a obra em absoluto. Ela é maravilhosa do jeito que ela se apresenta em português. Mas só para deixar claro que nem em inglês ela tem esse registro de formalidade, de norma cultíssima que o Lourenço Prado, ou seja lá quem for, resolveu adotar ao publicar esse livro, entende? Entendi. E me diz uma coisa, você está com ele em mãos aí, o livro Alegria e Triunfo? Aqui, velhinho com a capa caindo. É que eu não tenho versão nenhuma aqui. Vamos comentar capítulo a capítulo, os títulos? Só o título do livro? Acho que dá tempo. O primeiro começa com o título do livro da Florence, que é A Vida é um Jogo. Esse é o primeiro capítulo. É que eu não lembro de tudo e eu não tenho o livro, né, para piorar, porque eu dei todos os meus. Então, vamos lá. Então, esse daí já é o princípio hermético. E a citação já é uma citação do Kybalion, né? Isso daí já é uma própria introdução. Se eu não estiver enganado, esse é o título do livro e deve ter em cima uma frase pequenininha, não é isso? Tem uma frase que é tirada do Kybalion. Que é tirada do Kybalion, não é isso? Qual que é a frase? É alguma coisa. Eles, os mestres, ajudam no desempenho do jogo da vida, não se deixando mover, como peças de jogo, pela vontade dos outros ou pelo ambiente. Então, isso é tirado do Kybalion, que eu me lembro. Isso. Então já é esse começo daí. Qual que é a segunda parte?
Vai só falando o nome dos títulos. A Lei da Prosperidade. A Lei da Prosperidade. Então, aí ele, na realidade, esses temas aí que eu acho interessante, que é o que muda muito a vida da pessoa, é que ele fala muito sobre a mudança do pensamento, a ação e reação, que deve ter em algum outro livro, não é isso? Ação e reação, a lei do karma, a lei da causa e efeito. Está tudo muito interligado nisso daí. E o capítulo 3 se chama O Poder da Palavra, e ela dedicou um livro só a essa parte. Exatamente. Então, ele é muito voltado para... Mas eu acho interessantíssimo isso daí. E engraçado... Então, e aí me fala como é que você chegou até mim, né? Que é uma coisa que você não falou. Como que Verdade. Estava me esquecendo deste detalhe. Numa dessas buscas, né, na internet, por conhecer pessoas que sejam leitoras do livro, que porventura utilizem o livro em alguma sala de bate-papo, em algum grupo de discussão, coisas do tipo. E o meu interesse específico, no caso, era ver alguma coisa no YouTube. Não era nem na internet em geral, né, em fóruns, páginas que existam pela internet afora, mas no YouTube. E aí tem vários, em português e em inglês, inclusive os audiobooks da Florence, em que a pessoa ouve o livro sendo lido, né? Uhum. E aí foi quando eu descobri você. Eu vi vídeo seu no qual você falava dos livros que você recomenda para iniciação à magia, não é isso? Isso, é o primeiro livro. Esse é o primeiro. Isso, eu achei interessantíssimo. E eu achei fantástico que é o seguinte, alguma coisa que você falou me levou a entender que você morava em Guarulhos. Uhum. É a cidade onde eu moro também, né? Aí eu falei, não acredito, não somente achei alguém que tenha lido o livro, fez um vídeo a respeito, demonstra conhecimentos a respeito do conteúdo e que ainda por cima mora na mesma cidade que eu, né? Então, preciso estreitar os laços com essa pessoa. E aí você veio falar aqui. E foi assim que eu conheci você. Eu comentei no seu vídeo, depois eu acho que lá na seção de comentários no YouTube devia ter, acho que um e-mail seu, não sei. E aí foi quando a gente se conheceu e tudo mais. Inclusive, eu estava vendo no Facebook. Oi? Não entendi. 2018? Foi em 2018, eu acho. Ou 2017. Eu acho que sim, 2017, 2018. Acho que 2018. E engraçado que lá no Facebook, acho que faz 3 ou 4 dias atrás, aparece aquele negócio de lembranças. Então, há um ano atrás, um ano e alguns dias, nós fomos no Círculo Esotérico. Eu, você e a Gislaine, acho que foi. Lembra? Eu vi a sua publicação e até cliquei em vídeo. E aí você conheceu o Círculo Esotérico, além de tudo, né? Que estava lá o palestra do Ricardo Porque eu já Mata. tinha ouvido falar dele, já sabia da existência, já entrava no site do Círculo para ler os textos, mas nunca tinha ido lá. E olha a antiguidade da coisa, né? Olha quantos anos faz que o prédio foi construído. E foi com você que eu fui e conheci o Círculo Esotérico. Então, mudando a vida das pessoas. Então, mas aí o que acontece? Então, uma das propostas que eu vou até fazer com você aqui ao vivo, que é a criação de uma página no Facebook, porque você falou que existem muitas páginas em inglês, não é isso? Sim. Muitas páginas em inglês da... Oh, meu Deus, qual que é o nome dela aqui? É a Florence, né? Florence. Tem várias páginas da Florence em inglês. Scoville Shin. Isso. Aí o que acontece? Eu vou convidar, porque eu sei que você é ocupada, eu sou outra pessoa muito ocupado, né? Tô muito ocupado. Mas se a gente podia criar uma página com 4 ou 5 pessoas de administradores, né? Assim, eu posso me comprometer a colocar um post por semana, né? Um vídeo até por semana. O que não dá é eu cuidar da página todos os dias, né? Eu não tenho tempo. Eu acho que você também não. Então, eu estava pensando em fazer uma página não só dela, né, da Florence, mas de vários pensadores do novo pensamento. Colocava o Prentice Mulford, o próprio Lourenço Prado, a Florence,
William Walker Atkinson, Catherine Ponder, né? Todos esses, né? Joseph Murphy, quem é? James Allen, deixa eu ver, que estou lembrando aqui de cabeça. Todos esses pensadores, esses escritores do novo pensamento, a gente podia criar uma página no Facebook de mentalismo, né? Uma página sobre pensamento positivo. Eu queria saber se você está afim. Mas aí, o que eu queria? Eu queria que você desse uma olhada nesses sites aí em inglês e passava para nós como que funciona. Eu queria até que você falasse rapidinho como que é uma página da Scovel, né? Que tem movimento lá Como que é uma página no Facebook dela? A pessoa que mais publica, acho que foi a pessoa que criou a página, ela coloca justamente esses posts com figuras, ilustrações, paisagens, o rosto de alguém, de algum escritor, e essas frases de efeito, as melhores frases de todos esses pensadores aí que você mencionou. Certo. Não é só dela, então. São vários pensadores, não é só. É principalmente dos ensinamentos dela, mas eles também mencionam todas essas pessoas que você falou aí. Para falar a verdade, eu tenho uma página, só que ela está desativada. A gente pode reativar. Te coloco lá de administradora. Eu fazia isso. Chama Prosperidade Consciente, era o nome da página. Está no Facebook. E deve ter muita gente lá. Posts, né? Porque tem que criar os posts, escrever as frases em português, no caso, né? Eu acho parece que a página é aberta para que outras pessoas contribuam com publicações semelhantes. Então, a publicação não é só de quem administra a página. Eu acho que ela é aberta para que outras pessoas também publiquem, contanto, é claro, que a publicação passe pelo crivo dos moderadores. A pessoa publica e você libera, não é isso? É mais ou menos assim que funciona, né? E tem uma página que é um grupo onde as pessoas pedem para que as pessoas falem a palavra para elas. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero saber. Né? Como que é? Como que é isso daí? Até mesmo nesse Alegria e Triunfo, se as pessoas relerem, elas vão encontrar comentários de exemplos que a Florence dá nesse livro, de pessoas que a procuraram, né? E pediram para que ela fizesse uma afirmação. Então, faça uma afirmação para mim. Né? Esse speak the word seria faça uma afirmação para mim. Eu preciso passar naquele concurso. Então, é feita uma afirmação, né, pelo poder da palavra, já visualizando que a pessoa obteve aquilo que ela está querendo. De várias pessoas, é isso? De várias pessoas. E, inclusive, esse é um dos pontos interessantes, que vão fazer as pessoas perceberem o quanto, de fato, Alegria e Triunfo é a tradução do jogo da vida, porque todos os exemplos dados de pessoas e de casos são todos americanos. Né? As pessoas os nomes são em inglês, os acontecimentos ocorreram nos Estados Unidos. Né? Então, a gente vê que como que o Lourenço Prado, sendo um brasileiro, iria citar como tendo sido procurado por uma senhora americana da cidade não sei de onde, que precisava que se fizesse uma afirmação para ela. Né? Então, isso aí é um outro ponto que revela que realmente o livro não é dele. O Alegria e Triunfo vem de um outro. Né? Não, eu já sabia que não era dele. Quando ela fala... já sabia, né? Então, agora que talvez isso é novidade para algumas pessoas, elas vão poder constatar isso daí, relembrando os exemplos constantes desse livro que reforçam essa questão de que os exemplos dados são de pessoas americanas. Então, e quem sabe, talvez a Pensamento mude, né? Eu acho que a editora Pensamento não vai alterar. Eu acho que ela não vai alterar. Né? Não acredito que ela altere. Depois de saber. Depois de 50 anos, ela não vai alterar. Mas ela teve uma alteração que ela fez recentemente. O que ela fez? O Caibalion, quem pegar as edições antigas, ele era verde, capa verde, e era escrito 3 iniciados, era o autor. Eles refizeram, nos últimos 3 ou 4 anos, refizeram o Caibalion e colocaram a capa roxa, ou acho que é azul escuro, não, acho que é azul escuro, e ali já colocaram como
colocaram o nome do William Walker Atkinson na capa. Inclusive, acho que tem até a biografia dele no livro, no Caibalion. Uhum. Eu vou só pegar um fiozinho aqui no chão. Pronto. Então, eles já deram autoria para o Caibalion para o William Walker Atkinson, coisa que eles não faziam há uns 10 anos atrás, já não fazia. Pode ser que façam algo. Pode ser que no futuro faça alguma coisa com Alegria e Triunfo. Agora, o Equilíbrio e Recompensa ele é muito diferente. Ele é muito diferente do Alegria e Triunfo. E os outros livros do Lawrence Pratos também são diferentes, né? Isso que eu acho interessante. Mas voltando a esse negócio do Facebook, você falou algo interessante. A pessoa põe um post lá nos Estados Unidos. Ela põe um post, por exemplo, eu quero arrumar um emprego. Não é um exemplo. Não, eu quero um carro zero. É mais ou menos isso. É assim os pedidos? Não, eles não são assim tão materialistas, não. Claro que tem a ver assim com a possibilidade de conseguir coisas. Até paz de espírito, diminuição da ansiedade, da depressão, do estresse. Né? Problema de saúde. Às vezes as pessoas não entram nem em detalhes. Às vezes as pessoas não entram nem em muitos detalhes a respeito de exatamente o que está acontecendo na vida delas, mas elas pedem uma afirmação para que os caminhos se abram, para que a saúde melhore. Eu lembro do caso de uma senhora, por exemplo, que estava com um problema matrimonial, o marido havia saído de casa, aí pediu para se fazer uma afirmação para que o marido voltasse, mas aí que entra aquelas afirmações. Como são as afirmações que as pessoas escrevem? O que elas escrevem lá? As afirmações são sempre baseadas naquilo que Florence escreveu no Alegria e Triunfo, no Jogo da Vida, né? Eu não estou lembrando assim. Quando ela diz, por exemplo, assim, eu quero aquilo que é meu por direito divino. Certo. Né? Se não for aquilo, é algo o seu equivalente ou melhor. Então, é nunca no sentido de forçar uma coisa que não é da pessoa por direito divino. Uhum. Né? Então, que ocorra na vida da pessoa aquilo que for para ela por direito divino. E o pessoal escreve isso. Tá. Entendi. Não, só para ter uma ideia do que eles fazem lá no Facebook americano sobre ela. E uma novidade para mim, né, que não tem nada a ver com o assunto de hoje, mas é um outro escritor do pensamento, do Novo Pensamento. Você me falou que a Catherine Ponder está viva ainda. Ela está viva. Tem mais de 90 anos. A última vez que eu chequei, estava viva. Estava viva, 90 anos a Catherine Ponder Excelente escritora também. Oi? Mais de 90 anos ela tem, está viva. Não entendi. Não, o que eu estou falando... Mais de 90 anos e ela tem uma linha, assim, que é muito semelhante à da Florence. Eu não sei até se não se encontraram, acho que não, né? Mas eu acho que ela é muito semelhante a Catherine Ponder, eu acho que chega a ser superior até, viu? Da profundidade. Minha opinião, não sei, né? Ela tem um aprofundamento maior, realmente, com relação a certas questões. Sim, porque a Florence, ela cuida mais do poder da mente e o poder da palavra. Isso. A Catherine Ponder, ela já vai para criação mental, limpeza, né? Eliminar o velho para adquirir o novo, né? Ela é bem mais profunda, a Catherine Ponder. Isso que eu acho interessante. Muito bom, muito bom. Mas legal. Bom, então já está afirmado aí que nós vamos ter... Deixa eu só dar uma boa noite aqui para o pessoal. Estamos há quase 1 hora já aqui, estamos para encerrar. Só vou dar uma boa noite aqui para todo mundo e vamos encerrar, então. Você não sai da live, viu? Você fica aí, só fala tchau. Tem um pessoal que pega... tchau, todo mundo sai, inclusive o pessoal que está falando comigo. E não precisa. Não tem necessidade de você sair, não. Boa noite e eu nem respondi. Que mal educada sou eu. Não, vou dar boa noite para todo mundo. Meu irmão que está falando, que estava assistindo, que é o Júlio, meu irmão. Obrigado por participar. A Sara Valejos, muito obrigado por participar da nossa live. Douglas Baraldo, muito obrigado por participar. Lucélia de Sá. Luci Alves entrou agora. Luci Alves entrou faz um tempinho. Boa noite.
E a Lucimara também, boa noite. Infelizmente, estamos encerrando a live. Uma live muito boa que eu tive aqui com a Lucimara, onde nós falamos sobre Lourenço Prado, que ele não escreveu o livro Alegria e Triunfo e colocaram o nome dele lá na Editora Pensamento, colocou o nome dele, mas foi um grande escritor. Não acredito que ele quis fazer essa... Não foi ele que fez essa... que plagiou, não acredito que ele plagiou. Mesmo porque todos eles eram muito simples, todos daquela época, Lourenço Prado, Francisco Valdomiro Lorenz, né, que era bem pobre, bem... Eles não ligavam tanto assim para dinheiro, assim, são mais ligados na parte da espiritualidade. Eles eram bem... tipo um Chico Xavier, né? O Chico Xavier fez sucesso, eles não. Então, eu não acredito que ele tenha plagiado de propósito. Eu acredito que foi um erro da editora. Mesmo porque lançaram o livro 9 anos depois da morte dele. E vamos para as considerações finais. E tá registrado que você vai me ajudar a fazer a página lá do Facebook sobre pensamentos positivos. Sim. Faça suas considerações. Oi, pode falar. Diga. Na verdade, fica essa questão no ar, né? Não sei se um dia nós descobriremos o que ocorreu para que o nome do Lourenço Prado constasse como sendo o autor de Alegria e Triunfo, né? Não sei se um dia descobriremos. Mas é aquilo que a gente sabe, não há nada oculto que um dia não venha a ser revelado, não é verdade? Então, mais cedo ou mais tarde, nós íamos acabar descobrindo, até porque nós temos, por um lado, o Alegria e Triunfo sendo publicado e vendido, e também o Jogo da Vida está sendo publicado e vendido com a tradução de uma outra pessoa, né? Mas o conteúdo é absolutamente o mesmo. E é isso que importa. O que nós queremos é evoluir sempre, né? E descobrir através desses autores iluminados como é no jogo da vida, não é verdade? Então é isso. Faça suas considerações finais. Falei. Desejo boa noite para o povo. Está travando aí. Luci? Oi? Não, faça suas considerações finais, aí vamos encerrar a live. Hein? Já estamos há mais de uma hora. Eu não teria muito mais o que acrescentar, fora isso que eu falei, né, a respeito. Eu continuo sendo uma leitora do Alegria e Triunfo e continuarei sendo, porque é o tipo de material que não se esgota nunca. Ele contém, assim, verdades universais aplicadas de forma atemporal. Quem leu décadas atrás, quem lê agora e quem lê daqui a décadas vai ter a mesma iluminação. Então, eu sou uma apaixonada pelo Alegria e Triunfo e recomendo para todo mundo, né? E como tradutora, coloco-me à disposição também das pessoas que, porventura, precisarem traduzir algum material, algum documento, né? Essa é a minha função, esse é o meu ofício, que eu amo, adoro fazer comparação de traduções, revisões, né? Então, inclusive, você é tradutora e dubladora, né? Você é dubladora também, não é? Eu também faço dublagem. Nesse caso, é um ramo específico de dublagem, né? É dublagem em inglês, né? Então, não é dublagem em português de filmes que as pessoas assistam, porventura, na TV ou na Netflix ou algum filme que elas baixem por aí. É em inglês porque vai para o exterior, né? Essas dublagens. Mas eu faço as traduções de vídeos, de materiais diversos, de livros, enfim. Sou uma profissional eclética aí no ramo da tradução, porque alguns são especializados, né? Há pessoas que só traduzem materiais voltados à engenharia, outros à medicina, outros à área jurídica. Eu faço todo e qualquer tipo de tradução, então coloco-me à disposição dos seus telespectadores também, caso eles tenham algum interesse. Tá ótimo. E fico à sua disposição também para a criação da página de Alegria e Triunfo, porque é sucesso garantido. Não há quem não vá precisar ler as verdades contidas nesse livro, não é verdade? Tá certo. Vamos utilizar a página que eu já tenho lá, que é Prosperidade Consciente. Ela já... Isso. Que ela já tem seguidores, ela só está parada há uns 3 anos, mas tem gente lá. A gente vai reativar ela, então, esse ano. Vou conversar com mais algumas pessoas. E é isso, Luci. Desejo uma ótima noite para você.
Para todas as pessoas que me ajudaram, que assistiram aqui a nossa live, eu desejo uma ótima noite. Peço que vocês curtam o vídeo, né? Compartilhem, caso vocês achem que vai ser útil para alguém, e se inscrevam no canal. Tá? Desejo uma ótima noite, uma ótima semana a todos, e, claro, encerrando com aquele meu desejo de todos terem muita saúde, amor e prosperidade. Tá bom, gente? Estou encerrando a live e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau.